A paz de Jesus a todos. Feliz sábado. Vamos, do jeito que estamos, curvar a nossa fronte e fazer uma oração. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração neste momento e que eu seja usada por Ti, Senhor, para falar aos meus irmãos. Que o Teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos meditar hoje sobre o fogo refinador. Para a gente falar de alguma coisa que refina, nós precisamos falar de nós mesmos, não é? Porque o fogo refinador é o fogo do Espírito, não é? É o fogo do Espírito. É um fogo que consome. E ele consome alguma coisa em nós. Então nós precisamos entender que nós estamos envolvidos nesse processo de purificação, de santificação. E eu gostaria de começar com vocês no livro 1888, na página 200. O eu tem muito mais que ver com nossa experiência religiosa. Em 1888, a senhora White estava chamando a atenção do povo de Deus naquela época, e a gente sabe que Jesus teria voltado se eles tivessem prestado bem atenção e recebido aquela mensagem na própria vida. E ela disse isso. Ela disse: olha, vocês estão cheios de si. E existem coisas no coração de vocês que precisam ser purificadas, queimadas mesmo, carbonizadas, e sobrar apenas o ouro. Se o amor ao eu existir, te levará a superestimar a tua capacidade e poder. Deves ter profundo conhecimento do próprio coração para que possas reconhecer a necessidade da compaixão de teu Redentor Celestial. Existe alguma coisa que nós precisamos lançar fora e é o nosso eu. Ele precisa ser purificado, lançado no fogo. Quando nós começamos a dar muita estima àquilo que a gente acredita como pessoa e esquecemos da palavra de Deus, da vontade de Deus, qual é a nossa tendência? Cair na fé. A nossa tendência é rejeitar a Cristo e começar a fazer as nossas obras e não as obras de Deus. E aí nós ficamos cheios de si, do nosso próprio eu. Então Deus fala, faça assim, siga assim. E você fala, mas eu não aceito isso, eu não acho que é assim. Eu não acho que tem problema. Queridos, isso é muito sério. Porque eu fico superestimando a minha pessoa. E aí o que eu vou fazendo? Vou perdendo a capacidade, a minha capacidade e o meu poder. Porque o ser humano é fraco. Nele não existe bem nenhum, só em Jesus. Então, quando nós nos afastamos de Cristo e ficamos cheios de si, achando que nós não podemos fazer o que Jesus pediu, porque nós não achamos que devemos fazer, é por isso que nós não fazemos, então nós vamos perdendo poder. É preciso que a gente conheça o nosso coração, por isso que eu estou falando assim. Se eu não entender os erros que eu estou praticando, se a realidade do que eu sou não estiver firme aqui dentro do meu coração e eu estiver contrito de espírito, então eu não vou ser purificada. E também não vou entender a necessidade de um Salvador.
Porque aqui no final ela diz, para que possas reconhecer a necessidade da compaixão de teu Redentor celestial. Eu não vou entender por que eu preciso de um Redentor compassivo. Porque eu estou sendo egoísta, porque eu estou entrando por caminhos que não são os caminhos que Deus escolheu, porque eu quero fazer do meu jeito, porque eu não estou entendendo a realidade como ela é, porque eu poderia escolher um caminho diferente do que eu estou fazendo e, na verdade, estou desperdiçando o meu tempo. Quantas vezes nós fazemos isso? Ao invés de nós olharmos ao nosso redor e percebermos, olha, eu estou errado, uma conscientização, porque eu não sigo em caminho diferente. Quando é crucificado o próprio eu, o Espírito Santo toma os quebrantados de coração e faz deles vasos para a honra. O eu é uma coisa que nos atrapalha muito. Eles estão em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. Jesus Cristo tornará tais homens e mulheres superiores em poder mental, físico e moral. As graças do Espírito darão solidez ao caráter. Eles exercerão uma influência para o bem, porque Cristo habita na alma. Olha que texto! Deus deixou isso escrito para nós, para que a gente compreenda que a humildade é grandeza diante do Senhor. Poder espiritual, poder mental, poder moral, está envolvido na humilhação da minha vontade à vontade de Deus. Por isso que muitas vezes a gente olha ao nosso redor e fala assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Sabe por que que a gente não sabe? Porque nós estamos cheios de si. E não estamos buscando conhecer o que Deus realmente quer para nós. Senão a nossa mente seria aberta em humilhação ao Senhor. E nós entenderíamos por que que as coisas estão do jeito que estão. É o nosso comportamento. É porque nós não estamos fazendo de acordo com o que Deus quer. Nós precisamos entender que a justiça pela fé, além dela mostrar para nós um Redentor santo, que está pronto a nos ajudar, ela também nos mostra que nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente escolhe. Que existe uma responsabilidade em nós colocarmos o nosso eu em humilhação à vontade desse Redentor. E que quando nós fazemos isso, e nós colocamos de lado mesmo, extirpamos da nossa vida aquilo que não pertence a Deus, então Deus faz de nós o que nós precisamos ser, o poder, a graça, a solidez de caráter. Por quê? Porque Cristo vai habitar em nós. Aí é a parte que a gente mais gosta da justiça pela fé, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Mas Cristo, Ele só pode entrar e fazer a obra, nós só podemos ser o que Jesus quer que sejamos pela humilhação do nosso coração. Se eu não decidir estar com Cristo, Ele não vai me forçar. Senão Ele tinha já feito isso em 1888, e em outros momentos. Então Ele nos espera, com fremente desejo. Com franqueza, ó a senhora White falando, com franqueza e sinceridade, devemos considerar a pergunta: nós temos humilhado diante de Deus, nos temos humilhado diante de Deus, para que o Espírito Santo possa atuar por nosso intermédio com poder transformador? Eu tenho, com franqueza e sinceridade, feito isso? Ou eu estou andando ainda por caminhos que eu quero testar? Como filhos de Deus, temos o privilégio de ser trabalhados por seu Espírito.
eu estou permitindo. Essa semana houveram mensagens que tocaram profundamente o nosso coração, com a certeza de que o Espírito Santo precisa fazer uma obra. E que Jesus está esperando que nós despertemos desse nosso sono, do nosso entorpecimento. E nós estamos segurando em quê? Eu já tive certeza do lado que eu quero estar? Eu tenho certeza de que eu quero me humilhar diante do Senhor? Eu preciso ter. Eu preciso conversar aqui comigo mesmo, tomar decisões, conhecer o meu coração, saber aonde que eu estou colocando os meus pés. Vocês tiveram uma conversa agora pela manhã sobre casamento, sobre o comportamento da mulher diante do lar. Vocês estão ouvindo durante a semana sobre o comportamento individual de vocês. Se nós ficarmos só no formalismo, nada vai acontecer. Mas se eu fizer uma entrega e entender a minha necessidade enquanto povo de Deus, enquanto servo de Deus, então o Espírito Santo pode fazer uma obra. E eu digo para vocês, não é uma obra só em vocês, porque aí você se torna luz dentro da tua casa. E o mal que você exercia antes, com a sua presença dentro de casa, se torna uma bênção. Mas é preciso decisão. É preciso confissão, arrependimento. O fogo refinador, queridos, e vamos ler textos aqui, é um fogo que queima o pecado. É uma permissão que você dá a Deus de te colocar em situações de arrependimento de alma. Quando vocês estiverem ouvindo as mensagens, não seja só ouvinte. Permita que o Espírito Santo entre e faça a obra de arrependimento no seu coração. Confesse seu pecado. Olha esse texto. Quem está disposto a cuidar de si mesmo? Quem? Quem está disposto a pôr o dedo em cima de seus ídolos de pecados acariciados e permitir que Cristo purifique o templo, expulsando os compradores e vendedores? Estamos mercadando com o mundo? Porque quem está vendendo é Babilônia, não é? Nós sabemos, não é? Quem está preparado para permitir que Jesus entre na alma e a purifique de tudo que macule e corrompa? Faça uma avaliação. Porque a justiça pela fé não tem sentido se eu não entender que existe um Salvador para me purificar. Se eu não entender que situações difíceis vão acontecer na minha vida para me purificar. E que talvez eu esteja numa situação difícil porque eu quero e não porque Deus quer. Talvez eu esteja passando por tribulações e questões para que eu possa entender a função disso na minha vida. Muitas vezes a tristeza, ela precisa funcionar como veículo de arrependimento. A tristeza pelo pecado. Então não passe por momentos depressivos sem que esse momento depressivo funcione na sua vida. Que seja tristeza pelo pecado. Que seja reconhecimento, conscientização do que realmente eu estou fazendo. Para que eu invista a minha energia não em chorar, mas em resolver. A norma é, qual é a nossa norma?
Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. É ou não é? Hein, queridos? É? Não é? Deus pede que os homens e as mulheres esvaziem o coração do próprio eu. Tem jeito de ser perfeito como Pai Celeste se eu estou cheia de mim mesma? Se as obras que eu estou praticando é porque eu planejo, eu inventei isso para mim, eu esquematizei o que eu quero, custe o que custar? Tem como Deus fazer a obra no meu coração assim e eu ser perfeito? Não. Esvazie o seu eu. Percebe o que Deus está fazendo. Perceba a realidade ao seu redor. Aonde você está indo? Quem são os seus amigos? O que você tem escolhido para a sua vida? Dependendo de que você está? De si mesmo? Da sua força? Dos seus planos e projetos? Ou de como Deus tem guiado? Então o seu espírito poderá ter livre entrada. Parem de procurar fazer a obra por si mesmos. Peçam que Deus opere em vocês e por seu intermédio, até que as palavras do apóstolo se tornem as suas. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Para isso, eu preciso conhecer os caminhos de Deus. Se eu fico só consultando a minha vontade e não a vontade de Deus, então também eu não vou conhecer os caminhos de Deus e eu vou ficar confusa. Se eu não buscar na palavra de Deus e não enxergar o que eu estou fazendo em oposição a Cristo, então também eu vou permanecer do jeito que eu estou. Percebe a responsabilidade? O que Deus quer para você, como pessoa? O que Deus quer para você como mulher? Você já perguntou ao Senhor? É certo o que você está fazendo? Os caminhos que você tem buscado para você, enquanto mulher? Enquanto esposa? É certo o que você está fazendo enquanto homem? É isso que Deus quer para um homem? Esses são os caminhos pelos quais Deus vai conduzir um homem? Você já pensou? Você está consultando o seu próprio desejo? O desejo da sociedade? Ou você quer ser uma pessoa guiada mesmo pelo Espírito? É preciso que a gente seja consumido, queridos. Não dá mais para ficar assim. A mensagem está sendo repetida de novo. A justiça pela fé está sendo falada novamente em detalhes, para que Jesus venha nos buscar. E Ele espera com fremente desejo a manifestação de si mesmo em seu povo. Nós precisamos caminhar na direção de Cristo, manter os olhos fixos em Jesus e abandonar o nosso pecado, com decisão. Há pecadores em Sião que precisam arrepender-se de pecados que têm sido acalentados como tesouros preciosos. A nossa vontade, os nossos planos e projetos, o nosso temperamento. Vocês sabiam que os temperamentos, todos eles são defeitos de caráter? Eles são. Eu não tenho que ser colérico, nem sanguíneo, nem fleumático, nem melancólico. Eu tenho que ser manso e humilde de coração. É o espírito manso e quieto que é tão agradável a Deus. As outras coisas são defeitos de caráter. E às vezes eu tenho acalentado dentro do meu coração que eu sou assim. É porque eu sou colérico. Meu irmão, se você é colérico, você precisa abandonar isso.
Se você é sanguíneo, você tem que abandonar. Se você tem agido como se você pudesse controlar todas as coisas, você tem que humilhar o seu coração diante do Senhor. Não está certo. Manso e humilde de coração. Enquanto esses pecados não forem vistos e expulsos da alma, enquanto todo traço de caráter defeituoso e desagradável não for transformado pela influência do Espírito, Deus não poderá manifestar-se com poder. Há mais esperança para o pecador declarado do que para os que aparentam ser justos, mas não são puros, santos e impolutos. Isso é uma esperança, tá? Esse texto pode ferir, né? Mas olha, veja que Deus não nos quer ferir. Ele está dizendo, olha, há mais esperança para o pecador declarado. Declara. Se arrepende, entende. Olha para você. O que você está fazendo? O que você anda fazendo? O que está acontecendo? Você tá colocando o seu eu em supremacia. Você está ficando deprimido em casa, chorando? Mas Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você olhe ao seu redor e perceba, por quê? O que está acontecendo? Eu preciso ter o quê? Eu preciso ser sacudido pelo Espírito também nos momentos de depressão, tá? A depressão, ela tem motivo para acontecer. Ela não está acontecendo assim. Olha ao seu redor. A sociedade, ela está com a intenção de passar a mão na cabeça do depressivo e dizer para ele, olha, você não tem culpa disso. Calma, não faça isso se você tem depressão. Olhe ao seu redor e perceba o que está acontecendo. Olhe o seu comportamento. Entende que Jesus quer que você mova as suas energias na direção da resolução das coisas e não da lamentação das coisas. Parece duro o que eu estou falando. Mas existe poder em Cristo para sair da depressão, sim. Se você entendeu que de repente você precisa mudar a sua alimentação, utilizar alimentos e vitaminas para que fortaleça a sua mente que foi destruída por tanta melancolia, faça isso. Se você tem um transtorno de humor, se você tem questões emocionais para serem resolvidas, olhe ao seu redor, se responsabilize pela mudança. E eu vou falar uma coisa com vocês, responsabilidade para a mudança não é uma coisa que só o cristianismo concorda. Até a ciência concorda. Existem médicos conscientes que um dia eu tenho certeza que eles ouvirão a mensagem do autoclamor. E eles reconhecerão a mensagem. Que tem dito, se responsabilize. Enxergue a sua condição. Tome uma decisão numa direção oposta à que você está seguindo. Você está doente. Você está adoecido. Procure ter uma visão correta da realidade. Porque às vezes você está preso numa situação e você ainda é jovem, forte, inteligente e você pode fazer alguma coisa para mudar. Não espere envelhecer para que você tome uma atitude. E queridos que já envelheceram, ainda há tempo. Enquanto a vida pulsa dentro do nosso coração, existe tempo para arrependimento e mudança de estilo de vida, de pensamento, de reorganização da vida em Cristo Jesus. Há mais esperança para nós quando nós declaramos isso.
e reconhecemos isso. A fornalha da refinação é para remover a escória. Por isso que vocês estão ouvindo isso hoje. E vocês passaram a semana aqui para escutar que vocês precisam mudar. Que nós estamos pensando mal de Deus. Que nós precisamos conhecer o trabalho do Espírito Santo. É para remover a escória. Quando o refinador vir em vós, perfeitamente refletida sua imagem, ele vos tirará da fornalha. Não será permitido que vos consumais, ou que suporteis a ardente prova nem um pouco mais do que seja necessário para a vossa purificação. É necessário, a fim de refletirdes a imagem divina, que vos submetais ao processo que o refinador escolha para vós, para que sejais purificados, limpos, e seja removida toda mancha ou defeito, nem mesmo uma ruga deixada em vosso caráter cristão. Então tá, eu estou numa situação difícil, mas é para ela ser resolvida. Jesus está permitindo que você sinta o aperto no seu coração, é para ser resolvido. Se Deus tem permitido que você esteja nessa situação que você se encontra agora, para confessar o seu pecado, para entender a situação que você está, é porque Ele quer que seja resolvido. Nunca olhe a depressão como um episódio. Olhe a depressão como um motivo. Ela tem que funcionar para você. A ansiedade, ela tem que te despertar. Está sentindo aperto no coração? Então resolva não sentir mais. Busque resolver. Busque enxergar a realidade ao seu redor. Está querendo desistir? Está com desânimo? Não deixe o desânimo ser uma ferramenta do inimigo. Faça com ele outra coisa. Olhe e fala, não, eu preciso reagir. Eu preciso fazer alguma coisa a mais nesse sentido. E movimentar a sua energia numa direção oposta. E entender que o Espírito Santo quer fazer de você, não é o que você quer. É a obra de Deus na sua vida. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Não é isso que mostra a história de Jacó? Jacó não segurou o anjo? Não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor me abençoar. Mostrou o quê? Jacó pecou? Pecou, gente, pecou. Ele enganou, mentiu, fez a vontade dele, achou que ele ia resolver as coisas do jeito que ele queria. Não, eu tenho que dar um jeito aqui, porque eu tenho que ser o primogênito, porque a promessa foi essa. Você está tentando dar um jeito nas coisas que Deus tem falado com você? Você quer fazer no lugar de Deus? Eu vou ser direta em um ponto aqui. Moças, vocês querem casar do jeito de Deus ou do seu jeito? Você quer dar um jeito para você? Você quer fazer as coisas segundo o que você pensa? Do jeito que você quer? Você quer controlar? Então vai dar errado. Ou você quer lutar com Deus como Jacó? Rapazes, a mesma coisa. Vocês querem dar um jeito? Em quê? Está difícil? Mas se você não lutar com Deus e você tomar um rumo que é porque você deseja Ele, eu quero, porque eu sou homem, porque eu não consigo. Consegue em Cristo Jesus? Consegue.
E se você for buscar de Deus o que é realmente ser homem, você vai entender que o caráter de Deus é outro. Não é aquele que a sociedade pede de você. E aí você vai entender. E aí as coisas vão fluir. Sejam diretos com vocês mesmos. Não escondam o pecado de vocês. Enxerguem. Vejam a debilidade. Deixe o coração aberto para que o Espírito Santo faça a obra. Mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Estão ou não estão, gente? Deus não está nos enchendo de luz. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pecadores. E que nós precisamos nos arrepender e confessar esse pecado. E o seu ouvido escuta-lhes os clamores. Clame ao Senhor. Ele não vai rejeitar você. Entende que Jesus quer colocar você num trilho certo. Sua aflição é grande. As chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los. Porque é duro enxergar que a gente está errado. Não é fácil, não. Toda vez que o pecado vem claro na nossa mente, olha, você está sendo egoísta. Olha, você está sendo leviana. A sua atitude não é correta. Você está tentando controlar as coisas, olha o que você está fazendo, você está tentando manipular as pessoas. Quando a gente entende isso que o Espírito Santo fala, o nosso coração dói. Dói. E a gente começa uma luta pessoal. É nesse momento que a gente tem que se entregar, queridos. Entregue, assume que é assim. Invista suas energias numa decisão, numa direção diferente. Mas aquele que os refina e purifica, os apresentará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. O amor é o mesmo. Você está ali, lutando, falando, eu preciso confessar, Senhor. Mas aí o inimigo e o próprio eu fica assim, não, mas não é bem assim não, você não fez isso não. E aí o Espírito Santo fala, fez sim, você é egoísta sim. E aí o inimigo vai e vira assim, não, mas pensa bem, não foi bem egoísmo, a pessoa é culpada. E o Espírito Santo fala, foi egoísmo sim, assume, muda, faz diferente. Luta, queridos. Atende a voz da consciência esclarecida. Se Deus mostrou para você durante essa semana o mal que você está fazendo, muda. Confessa. E age numa direção diferente. Jesus ama você. E Ele não vai te rejeitar. Existe mais esperança para nós quando a gente assume, quando a gente confessa, do que se a gente ficar escondido atrás disso. Mas dói. É um fogo. Mas Jesus não vai deixar a gente ser consumido, não. Ele vai tirar a gente da fornalha na hora certa. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Quando suportamos a prova de Deus no processo refinador e purificador, quando o fogo da fornalha consome a escória e aparece o autêntico ouro de um caráter purificado, podemos ainda dizer com Paulo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ó humildade, mas prossigo para conquistar aquilo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Também, quando Jesus me dá a vitória,
Eu tenho que ficar olhando para trás e remoendo? Não. Sou novo em Cristo. Segue em frente. Porque você passou pela fornalha. Você não tem que ficar lembrando de erros passados. E eu digo assim, queridos. Se algum erro passado tenta voltar à sua vida agora, não olhe para trás. Siga em frente. Não vá procurar voltar ao lamaçal. Segura as pérolas na sua mão. Não deixa perder isso. Você chegou até aqui em nome de Jesus. Não volte atrás. Caminhe na direção de Cristo. Vença, continue vencendo. Jesus está com você. E se você se arrependeu, e se você confessou o seu pecado, continue caminhando. Não olhe para trás. Jesus já te purificou. Creia, tão somente. Quando o Espírito de santidade e perfeito amor transbordam no coração, atuando naqueles que professam o nome de Cristo, será como um fogo refinador que consumirá a escória e espancará a escuridão. Qualquer que partilha do espírito de Satanás assumirá a atitude de defesa e rapidamente promoverá a própria destruição, mas a verdade triunfará. Então não fica buscando uma defesa para o seu pecado, não. Porque Jesus quer espancar a escuridão. Dói. Dói. Mas Ele vai tirar a gente na hora certa. É difícil? É. A gente não pode falar que a gente vai passar por um fogo refinador sem sentir dor. Vai doer. Mas Jesus está conosco. E Ele vai tirar a gente na hora certa. A gente não vai ser consumido de dor. Porque Ele vai tomar sobre si as nossas dores. Pode parecer que algo esteja faltando para garantir o sucesso. Queridos, prestem atenção nesse verso. Prestem atenção. Fixa os olhos aqui. Entende isso. Olha aqui. Pode parecer que algo esteja faltando para garantir o sucesso. Mas com o tempo, poderemos ver que o nosso sucesso não é sempre o maior quando temos o que desejamos. Vou parar um pouquinho aqui. Deus sabe que você quer determinada coisa. Mas se Ele te der, não vai ser para o seu bem. Então, muitas vezes a gente não vai ter o que a gente quer. O nosso desejo vai ser frustrado. Vocês entenderam isso? Às vezes a gente faz coisas para garantir o que a gente planejou. Mas não é o melhor. Não é bom que a gente tenha aquilo que a gente planejou. Pode ser provado como ouro, e se suportares a prova corretamente, tua alma pode ser mais beneficiada do que seria pela grande prosperidade. Você quer que tudo dê certo para você, mas às vezes não é isso que tem que ser. Às vezes umas coisas têm que dar errado, e você tem que ser frustrada no seu desejo, para que você seja realmente o que Deus quer que você seja. E você precisa passar pela frustração. E dói. E dói. E é difícil. Mas Jesus disse que vai estar conosco. E que Ele vai tirar a gente na hora certa. Meu irmão, Jesus está falando para cada um. Mantém-te humilde, manso e modesto. Queres ser um soldado de Cristo ousado e bem-sucedido. Queres ser um valente vencedor. Deus permita que ganhes a coroa da vida. Como é o soldado de Cristo? Como é o valente do Senhor? É aquele humilde de coração, queridos.
É aquele que sofre no silêncio da alma, porque a luta é renhida. E ele sabe que quanto mais fraco ele é, mais forte ele se torna. Quanto mais ele se humilha e depõe aos pés do Salvador, a própria vontade, o próprio desejo, os planos e projetos pessoais, mais forte, mais próspero ele é em Cristo Jesus. Eu protesto que cada dia morro. Paulo, que gigante, que humildade, que homem grande, embora pequeno. E Deus disse para ele, seu nome vai ser Paulo, pequeno. E ele aceitou. Cada dia morro. Que o Senhor vos ajude. Esse é o desejo de Deus. Essa é a oração de Deus por nós. Que o Senhor vos ajude a preferir que se cumpra em vós a vontade e a obra de Deus. Então sereis uma luz em vosso lar, um raio de sol. Olhai para o alto, Jesus vive, Jesus ama, Jesus se compadece e vos receberá com todos os vossos fardos de cuidados e aflições. E se a Ele fordes e sobre Ele depositardes esses fardos, prometeu que nunca deixará, nem desamparará aqueles que nele confiam. Ele prometeu. Não tenha medo de confessar. Não tenha medo de seguir numa direção de humildade oposta à minha arrogância de querer fazer do jeito que eu quero. Humilha o teu coração. Jesus ama. Quando o Espírito de santidade e perfeito amor transbordam do coração, atuando naqueles que professam o nome de Cristo, será como um fogo refinador que consumirá a escória e espancará a escuridão. Qualquer que partilha do espírito de Satanás assumirá a atitude de defesa e rapidamente promoverá a própria destruição, mas a verdade triunfará. Eu repeti esse verso para que ele fique gravado no nosso coração. Que quem espanca a escuridão não é o nosso braço. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E se eu ficar assumindo uma posição de me defender e de achar argumentos pessoais para eu permanecer onde eu não deveria, então aí o Espírito Santo não pode atuar. Mas eu garanto para vocês uma coisa. Está escrito que a verdade triunfará. Então é melhor eu me colocar do lado da verdade. É ou não é? Então vamos parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Vamos confiar naquele que tudo sabe, no onisciente, no onipresente, no fogo refinador. E a gente pode suportar, porque Cristo está conosco. Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde eles estiveram? Na fornalha. Eles disseram para o rei, ó rei, fique sabendo que se Deus quiser nos defender, Ele nos defenderá. Mas se não, nós vamos para o fogo. E é assim que a gente tem que ir. Senhor, eu vou assumir, pequei. Se o Senhor quiser me defender, o Senhor me defenderá. E Jesus olha de cima e fala assim, você acha que eu vou te deixar sozinho? Vou mostrar quem eu sou. E Jesus mostra o grande amor por nós. E Ele fala, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. É que você tem que aprender. Deus é santo e amoroso e um Pai fiel. E é assim que Ele tem tratado conosco.
E é assim que nós devemos tratar com os nossos filhos. Muitas vezes devemos ser firmes, mas é para o bem deles. Muitas vezes devemos dizer para eles que eles não devem chorar, que eles devem se erguer, mas é para o bem deles. E Deus faz assim conosco também. Mas a gente deixa os nossos filhos, nós que somos maus? Não. Quanto mais o Pai Celestial, Ele nos dará o Espírito Santo. E Ele vai purificar a nossa alma, se nós o aceitarmos como refinador, purificador da nossa alma. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos orar. Ó Pai eterno, justo Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, de joelhos, entendendo que Tu és o que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a confessarmos os nossos pecados. Ajuda-nos a termos a certeza do Teu amor por nós, que o Senhor jamais nos desamparará. E assim como o Senhor nos tem perdoado, que nós possamos também perdoar aqueles que nos ofenderam. E que diante do trono da Tua graça, nós sejamos luz. E que nós sejamos também instrumentos nas Tuas mãos para ajudar os nossos irmãos. Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. E que possamos ser perfeitos, para que o Senhor possa voltar logo, Senhor. Perfeitos em humildade de espírito diante do Senhor. Tira a soberba do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a que sejamos semelhantes a Ti. Cura-nos, Senhor Jesus. Nós te pedimos em Teu nome, pelo sangue derramado na cruz do Calvário por nós, que a obra seja feita em Cristo Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.